Vamos ler alguns textos em Apocalipse. Primeiramente, no capítulo 1. E vamos ver verso de número 4. A palavra do Senhor declara o seguinte: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Diga isso. E da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Agora vamos ao capítulo 4 e vamos ver o verso 5. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Diga isso. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Veja no capítulo 5 também, verso 6. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Diga isso. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Agora vamos lá, Isaías, capítulo 11. Somente verso 1 e 2. Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Diga isso. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Fecha os olhos, coloque tua mão em teu coração. Pai da glória, diante de nós está a tua palavra, pedimos que tu venhas sobre nós com poder, traz luz, traz revelação, ó Pai, nessa noite. Ó Pai, que seja um momento de ativação. Ó Pai, temos que ter realmente diante de Ti uma vida de vitória. Sabemos que vivemos um tempo de oposição, um tempo de tanta guerra, um nível de batalha espiritual tão alto. E nesse tempo, Senhor, nesse nível de guerra que estamos envolvidos, Tu desejas que nós sejamos verdadeiramente vitoriosos, que tenhamos uma vida cristã em vitória, vencendo, ó Pai, toda a força maligna, todos os espíritos que se contrapõem contra a autêntica unção que vem de Ti, Pai. Vem nos fortalecer nessa noite, vem trazer revelação. E que mais uma vez o nome do Senhor seja glorificado. É no nome santo de Jesus que oramos a Ti. E que a Tua palavra venha tocar cada vida que está em casa também. Sejam alcançados, sejam ministrados de uma maneira poderosa, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, as passagens que nós lemos aqui em Apocalipse fala claramente acerca dos 7 Espíritos de Deus. Talvez muitas pessoas já leram e muitas vezes em algumas indagações, puxa, mas 7 Espíritos, não é um Espírito Santo só?
como que há uma descrição ali de 7 espíritos. A Isaías 11 fala acerca de 7 espíritos. Na verdade, o número 7 na Bíblia, ele é um número de perfeição, é um Espírito só, é o Espírito Santo, apresentando as suas diversas facetas. Isaías aqui 11 coloca de maneira bem clara as 7 facetas do Espírito Santo. E nós precisamos ativar em nós esse nível de unção. Cada uma dessas características tem a ver com um segmento da nossa vida espiritual. Nós sabemos, estamos vivendo um tempo de guerra, é uma época de guerra de alto nível, e para fazer frente a uma batalha de alto nível, precisa ser ativado em nós um nível muito especial de unção. Diga ao seu vizinho, você precisa experimentar a ativação de um nível de unção muito especial para viver realmente em vitória. Uma das coisas maravilhosas que eu encontro na pessoa de Deus é que cada desafio que vem a nós, Ele coloca uma unção apropriada para nós encararmos e vencermos esse desafio. Diga isso, para cada desafio que Deus coloca diante de mim, Ele me capacita, me dando uma unção específica para vencer esses desafios. Então, se estamos aí entrando num nível de batalha espiritual, num tempo de guerra de alto nível, o Senhor quer nos capacitar para sermos vencedores verdadeiramente nesse novo tempo aí de guerra. E uma das coisas que Ele quer fazer em nós é ativar de maneira muito forte a unção dos 7 Espíritos. Ou seja, o Espírito Santo de maneira plena, apontando para cada uma dessas facetas que nós vamos estar mencionando aqui. Agora, Satanás, ele age de uma maneira muito forte. E para cada uma dessas facetas aqui do Espírito Santo, Satanás também tem designado alguns demônios específicos para se contrapor com esses níveis de unção. E o meu desejo é que você possa sair dessa noite aqui um pouquinho mais guerreiro do que entrou. Nós não temos como mover de outra maneira. O meu chamado é para a guerra. A gente já há anos milita na área de batalha espiritual e nós não temos como que fugir dessa realidade. Então temos que preparar a igreja verdadeiramente para fazer frente aí as batalhas. Primeira coisa que você precisa entender, essas 3 passagens que nós lemos aqui, onde fala sobre os 7 Espíritos de Deus, está falando do Espírito Santo. Diga assim, é um Espírito só, que se manifesta em 7 facetas. Então não são 7 divindades aqui de maneira nenhuma, é uma multiplicidade, porque o número 7, além de ser um número de perfeição, é um número de multiplicidade. Nós vemos aqui a multiforme sabedoria de Deus representada no número 7. Agora Isaías, ele deixa bem claro aqui essas facetas, e nós vamos ver cada uma delas. Volta lá a Isaías capítulo 11. Eu peguei essa palavra aqui no tempo da pandemia, para acho que 3 ou 4 pessoas que estavam aqui, para uma plateia de anjos. Era o tempo aí da ressurreição, então só estava aqui quem estava filmando e a gente estava transmitindo essa palavra. Então, no dia aqui estava cheio de anjos. Hoje vamos pregar para vocês aqui, porque eu creio que é uma direção do Senhor. Verso 1 e 2 de Isaías 11. Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então a primeira faceta que você encontra aqui é o Espírito do Senhor. Eu gosto muito da minha tradução aqui. Ela é bem fiel, original, e aparece aqui de primeira mão, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Agora, quando Isaías fala aqui acerca do Espírito do Senhor, eu creio que isso tem uma ligação direta lá com o texto de Isaías
61, onde ele coloca bem clara, de maneira tão clara aí, a manifestação do Espírito do Senhor. Em que direção é colocado ali Isaías 61? Está falando exatamente na destruição de oposição, das forças malignas, a destruição de tudo aquilo que vem para oprimir a vida de um cristão. Abra sua Bíblia lá, Isaías 61. Fala exatamente da unção messiânica que estava sobre Jesus. E você sabia que essa unção, ela está sobre a igreja agora também? Quantos sabiam que a igreja é a extensão do ministério de Jesus aqui na terra? Diga ao seu vizinho, como membro da igreja, você é a extensão do ministério de Jesus aqui na terra. Diz a palavra, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Uma outra versão diz, aos quebrados de coração. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Quando a Bíblia fala aqui no verso 2, apregoar o ano aceitável do Senhor, está falando exatamente do ano do jubileu. Pergunta ao seu vizinho se ele sabe o que é o ano do jubileu. Quando você estuda Levítico 25, a cada 50 anos era tocado a trombeta do jubileu, declarando o quê? Libertação sobre toda a terra. Quem tinha dívidas não precisa pagar mais, aquelas dívidas eram resgatadas. Quem era escravo era colocado em liberdade. Isso acontecia de 50 em 50 anos. Agora, Jesus, ele é o nosso jubileu. Aquilo aponta para Jesus, fala exatamente aquilo que nós alcançamos nele. Então, quando nós recebemos a Jesus, quando entramos no reino de Deus, nós encontramos o nosso lugar de jubileu. Pergunta ao seu vizinho, você já encontrou o seu lugar de jubileu? Diga a ele, se você está em Cristo, você tem que viver em total liberdade. Se é uma coisa que não pode haver na vida de um cristão, são as ataduras, as cadeias prendendo a tua vida. Diga comigo, em Cristo Jesus, eu sou liberto de todas as cadeias malignas. Por isso um cristão ele não pode caminhar de maneira nenhuma debaixo de opressão, debaixo de ataduras. Por quê? Porque a primeira característica dessas 7 unções, é a primeira característica, é a total liberdade que há no Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz Jesus aqui de maneira profética. E ele me ungiu para libertar o algemado, para trazer libertação ao cativo, para tirar os presos das prisões. No cristianismo, amados, não pode haver de maneira nenhuma ataduras. E quantos cristãos ainda vivem completamente presos? Sabe por quê? Porque há uma força maligna, anti-libertação, que se levanta para oprimir. É dessa maneira que muitas vezes as forças malignas estão ganhando lugar na vida de pessoas. Agora, quando essa unção é ativada, as pessoas vão caminhar verdadeiramente em liberdade. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E sabe na vida de quem? Na vida das pessoas, na vida do cristão. É inadmissível alguém, eu estou em Cristo, mas viver debaixo de jugo, debaixo de oposição. Se a Bíblia me dá uma outra garantia, e conhecereis a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se há qualquer área de cativeiro em alguém aqui nessa noite, você precisa experimentar de maneira profunda a ativação dessa unção. A primeira faceta, o Espírito do Senhor, está aqui de maneira clara.
O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para proclamar liberdade aos cativos. Diga isso. Espírito do Senhor tem a ver com a unção de libertação, para quebrar cadeias e quebrar julgos. Então, quando a unção dos 7 Espíritos é ativada em alguém, a primeira coisa que vai experimentar é libertação total. Gente, eu não creio em obra de Deus após estação. Pelo seu vizinho, você acha que existe obra de Deus após estação? A pessoa é alcoólatra, é viciada em drogas, de repente tem uma experiência com o Senhor, aí deixa de usar cocaína, mas fica usando maconha. Dali 2 anos ela liberta, agora só fica lá tomando uma cachaçinha de vez em quando. Daí 5 anos ela liberta. Gente, diga ao seu vizinho, Jesus não faz obra pela metade. Pelo menos a Bíblia nos dá uma garantia de libertação total. Quando a Bíblia diz acerca de novo nascimento significa exatamente ser uma nova criação. É um novo nascimento total. Uma nova vida em Cristo. Agora, se a pessoa não experimenta isso, temos que checar realmente se ela nasceu de novo. Quando essa unção de libertação ativada, a pessoa é liberta totalmente. E eu reconheço fortemente o que está lá em João 8,32, João 8,36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 1 João declara, para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. Agora, destruir as obras do diabo em quem? Na vida das pessoas, gente. O que Satanás mais deseja é manter as pessoas escravas dele. Uma pessoa quando está perdida no reino das trevas, para o diabo, é como se fosse verdadeiramente um tesouro precioso. E ele não quer perder de maneira nenhuma. Então há uma guerra entre deuses. Há uma guerra verdadeiramente de altares. Agora, se eu experimento o impacto desse nível de unção, se a unção dos 7 Espíritos está tomando lugar na minha vida, eu estou debaixo da unção do Espírito do Senhor, alguma coisa vai acontecer. Diga ao seu vizinho, a autêntica libertação, ela tem evidências. É algo que se apresenta em nossas vidas de maneira clara. Quando você estuda em Lucas capítulo 4, pode abrir, verso 18 e 19, Jesus de maneira bem clara, num dia de sábado, em meio à sinagoga, ele diz, olha, hoje está se cumprindo em mim essa palavra. E ele toma lá essa palavra profética de Isaías aqui e diz, hoje se cumpriu em mim. A verdade viva, o Logos de Deus ali, que se fez carne de maneira prática, de maneira rema, trazendo libertação. Por isso diz a palavra, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aqueles que viviam em cadeias foram completamente livres. Reino de Deus, vida com Deus, é libertação total. Aí vamos lá para Isaías novamente. Segundo lugar aparece aqui. Então, primeiro, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Em segundo lugar, o Espírito de sabedoria. Diga isso, Espírito de sabedoria. Da mesma maneira que Satanás, ele quer confrontar o Espírito do Senhor, que é um Espírito de liberdade, através de espíritos que trazem opressão, espíritos que trazem ataduras, escravidão. Satanás, ele tenta se contrapor ao Espírito de sabedoria. O que é contrário à sabedoria? A ignorância. Diga isso, a ignorância é contrário à verdadeira sabedoria.
E de que maneira Satanás, então, ele procura confrontar a unção, o espírito de sabedoria? Através da ignorância. Você sabia que a maior arma na mão de Satanás verdadeiramente é a ignorância? Porque as cadeias de ignorância faz com que as pessoas fiquem completamente longe da verdade, completamente cativas. Por isso Satanás, através de suas forças, ele luta por todas as maneiras para que cristãos não tenham entendimento, não tenham sabedoria, não tenham conhecimento da verdade. Para quê? Para que ele possa ser vitorioso na vida das pessoas. Enquanto alguém não tem a luz da verdade, ele vive na ignorância. O que é a revelação? A revelação significa remover o véu. É quando verdades da palavra que nós não conhecíamos, num determinado momento, num determinado insight, vem a revelação, Deus remove o véu e nós possamos entender de maneira que não entendíamos antes. Agora, com essa experiência, o Senhor coloca algumas chaves espirituais nas nossas mãos. E com essas chaves que nós vamos lutar contra a ignorância que tínhamos antigamente. Então isso é muito importante. A Bíblia diz assim lá em Tiago, veja lá no capítulo 1, verso 5. Ora, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de maneira liberal, e ser-lhe-á dada. Quando temos a sabedoria, vamos viver de maneira equilibrada. Ninguém vai viver de maneira precipitada. Há muitas coisas na vida de um cristão que poderiam ser evitadas se ele caminhasse em verdadeira sabedoria. Duas coisas são muito importantes, gente. Sabedoria e inteligência. Diga aí, sabedoria e inteligência. Eu particularmente conheço muitas pessoas inteligentes, mas que não têm a mínima sabedoria. Por exemplo, tem pessoas que são expertas em inteligência e usam a inteligência para o mal. Planejam malignidades, projetam o mal de uma maneira muito engenhosa, com toda a técnica. Agora, se ela tiver sabedoria e usar a inteligência para o bem, diga ao seu vizinho, não adianta você ter inteligência se você não tiver sabedoria. Por isso o Espírito de sabedoria é importante, essa faceta do Espírito de Cristo em nós é muito importante. E aquilo que é contrário à sabedoria é a ignorância, é a falta de conhecimento, obscuridade. É verdadeiramente não entender nada. Jesus já falou certa vez, no seu ministério terreno, né? Muitas pessoas praticam coisas por não entender acerca do poder de Deus, não compreender as Escrituras. E é o que nós vemos em meio ao povo de Deus hoje. O grande mal em meio à igreja é porque muitas vezes falta entendimento e sabedoria. Nós ficamos assustados com algumas coisas que chegam ao nosso conhecimento. O evangelho nesses dias tem perdido a sua essência. Quase você não consegue mais fazer distinção entre aquilo que é completamente divino daquilo que é profano. A maneira que as coisas foram chegando, amados. E é um tempo que vai, queira ou não queira, vai haver um tempo de uma distinção muito grande entre discernir aquilo que é santo e aquilo que é impuro. Hoje, se você não tem discernimento, eu tenho conversado bastante com algumas pessoas, né? Quantas pessoas acabam comendo gato por leba aí, por falta de discernimento. Nem tudo o que vem, por exemplo, usando textos bíblicos,
indica que é algo de Deus. As maiores heresias, quantas delas são respaldadas aonde? Na Bíblia. Eu estava falando esse dia com a Cineia, ela trouxe uma situação, uma pessoa lá onde ela estuda, ele é mergulhado em testemunho de Jeová. E ele procura usar textos e mais textos bíblicos para provar a teoria deles. Agora, por exemplo, quem não tem firmeza na palavra, acaba aceitando esse tipo de coisa. Então tem muita coisa aí, procura respaldar até usando a Bíblia. E a Bíblia, queira ou não queira, você vai encontrar versículos nela para respaldar tudo que é tipo de heresia. As maiores heresias são tiradas de onde? De textos da Bíblia, porém textos fora de contexto, que servem exatamente para o texto. Aí que entra a questão do Espírito de sabedoria. Diga ao seu vizinho, se o Espírito de sabedoria está ativado na tua vida, você não vai ser levado pelas forças do espírito de ignorância. Está vendo que a ativação da unção dos 7 espíritos é importante dentro da vida da igreja? No nosso dia a dia, na nossa caminhada com o Senhor. Terceira faceta que aparece aqui. Primeiro, o Espírito do Senhor. Segundo, Espírito de sabedoria. Em terceiro lugar, Espírito de entendimento. Diga isso, Espírito de entendimento. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 13, veja o verso 19. Aquilo que ocorre quando não há entendimento. Na parábola do semeador, Jesus disse assim, que uma parte da semente caiu aonde? O que diz o verso 19? Aonde caiu a parte? À beira do caminho. Agora, essa parte que caiu à beira do caminho, você sabe o que significa? Jesus explica, são aquelas pessoas que ouvem a palavra e não têm entendimento, não entendem. Então vem o maligno e rouba essa semente que foi semeada. Essa é a semente que foi semeada à beira do caminho. E o que mais acontece dentro da igreja é exatamente isso, gente. Pessoas que talvez ouvem e não entendem. E a palavra não se torna vida nesses corações. Por isso o diabo consegue roubar dessas mentes, muitas vezes, aquilo que foi semeado. E nunca há transformação. Veja bem, numa congregação, digamos lá, tem 100 pessoas. É a mesma palavra que é ministrada. Diz que o semeador saiu a semear. Era a mesma semente. Porém, corações eram diferentes. O problema não está em quem está liberando, em quem está ministrando a palavra. O grande problema está em como ela está sendo recebida. Será que ela está sendo entendida? Eu acho bom, tem alguns irmãos aqui que durante semanas me procuram. E querendo saber, aquela palavra do domingo, foi falado isso. Ou está lendo alguma coisa na Bíblia, vem alguma coisa, chama atenção, nos procuram, querem saber. Por favor, explica a parábola. Isso é muito bom. Porque não entendeu, está buscando entendimento, quer alcançar a vida daquela palavra. O grande problema é que tem muitas pessoas que não entendem nada. Puxa, a mensagem de domingo foi tão emenda, né? Sobre o que foi falado? Não sei. Nem lembra mais o que foi falado. A palavra tem que, realmente, nós temos que ruminar a palavra. Ela tem que ser transformada em vida. E essa palavra tem que ser demonstrada em nós.
Paulo diz que ele recebia a revelação de Deus, essa revelação se tornava em vida nele, e essa palavra então era demonstrada através da vida dele. Diga ao seu vizinho, toda palavra que você recebe tem que ser transformada em vida e tem que ser demonstrada na tua vida. Os outros têm que ver o efeito dessa palavra. E é sobre isso que Jesus está falando aqui, de maneira bem clara aqui. Alguém ouvindo a palavra do reino, não entendendo, vem um maligno e vai arrebatar aquilo que foi semeado. Essa é a semente que cai à beira do caminho. E você não imagina o quanto o diabo trabalha na mente das pessoas, para que elas não venham compreender, para que não tenham entendimento. Porque ele sabe perfeitamente que se a pessoa não compreender, não entender, essa palavra não vai se transformar em vida naquela pessoa. Diz lá Paulo, igreja de Colossos, que desde o dia que eles ouviram e compreenderam, entenderam aquilo que estava sendo falado, aquela palavra passou então a frutificar na vida deles. Diga ao seu vizinho, a palavra só vai frutificar na tua vida se você compreender, se você entender. Para isso você precisa de entendimento. A unção dos 7 Espíritos de Deus. Entendimento ativado. Isso é fundamental. E saiba disso, o diabo ele vai lutar de todas as maneiras para que você não entenda. Porque o diabo sabe que o dia que você entende, você recebe da parte de Deus uma chave espiritual. E assim ele sabe que os dias dele estarão perdidos na tua vida. Quer ver um exemplo? Questão de cura. Quantos cristãos acham que não conseguem alcançar a cura da parte de Deus? E vivem com enfermidade lá no corpo. Quem sabe estão sendo levados à morte. Mas um belo dia ele tem uma revelação tremenda. Está lá lendo Provérbios 4, de repente estampa diante dele uma revelação. A Bíblia diz, se nós atentarmos para as palavras do Senhor, inclinarmos os nossos ouvidos a ela, nos curvarmos a ela, então será um remédio para todo o nosso corpo. Então aplico isso na minha vida, recebo cura. O diabo então, ele acaba sabendo que eu tenho uma chave. E com essa chave eu posso destruir as obras da enfermidade dele na minha vida. Agora, vai fazer de tudo para que eu não alcance isso. E enquanto eu não alcançar, sabe quem vai ter vitória? O diabo vai ter vitória na minha vida. Mas quando eu descubro essa chave, da parte de Deus em minha vida, essa unção está ativada de entendimento. Os dias de Satanás na minha vida são completamente perdidos. E eu vou ser uma pessoa vitoriosa. Diga ao seu vizinho, você precisa ser impactado pela unção do Espírito do Senhor. Diga a ele, você precisa do impacto da unção do Espírito de sabedoria. O Espírito de entendimento tem que estar movendo em você. Qual é o quarto Espírito que menciona aqui? Quarto lugar, o Espírito de conselho. Diga isso, Espírito de conselho. O Salmo 1 e 2, coloca a referência. Põe o verso 1 também. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Verso 2. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Amados, é assim que o Espírito de conselho funciona. O texto aqui é bem claro. A minha versão é mais forte. Salmo 1.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Uma das coisas que o diabo tem feito nesses dias, principalmente na pandemia e pós-pandemia, é jogar as pessoas para um total isolamento. Eu tenho conversado com diversos pastores já, principalmente após a pandemia. A maior guerra que tem enfrentado é que muitas pessoas nas suas igrejas acostumaram simplesmente com as experiências online, e há um sentimento forte anticongregação, de não querer mais congregar, querer todas as coisas online. Algumas vivendo no isolamento, achando que não precisa comunhão. Não, posso acompanhar pela internet. Gente, é um dos maiores enganos que pode existir. Pessoa descorporizada é membros sem a cabeça, fora da cabeça. Como não existe cabeça fora do corpo, não existe corpo fora da cabeça, gente. Tem que estar ligado, interligados. Agora, uma das mensagens que Satanás tem trazido é exatamente a mensagem de isolamento. E vai totalmente contra essa questão de espírito de conselho. Porque é na roda de conselheiros que há sabedoria. Veja o que diz a palavra de Deus lá em Efésios. A igreja lá em Éfeso, Atos 20, 21, fala então que nessa igreja Paulo nunca tinha deixado de ensinar todo o conselho de Deus. Gente, é na comunhão, é na unidade em que nós vamos ficar conhecendo acerca do conselho de Deus. Diga isso, o espírito de conselho só pode atuar onde há comunhão, onde há unidade. E o que é contrário à comunhão? Solidão. Viver no isolamento. Eu sempre digo aqui na casa, né? Alguém fica fora da comunhão um domingo, seu coração fica apertado. 2 domingos, diminui um pouco. 3º, já nem sente mais nada. 4 em diante, já está completamente insensível. É como uma brasa completamente fora do fogo da fogueira. A Bíblia diz lá no Salmo 68, o Senhor faz com que o solitário viva em família. Diz ao seu vizinho, Deus não quer ver ninguém completamente solitário. O espírito de conselho, ele está na igreja. E para experimentar isso, eu tenho que viver verdadeiramente em comunhão. 5º, aparece aqui então, em 5º lugar. Vamos lá, Isaías 11. E é incrível que nós vemos que Satanás, com suas forças malignas, essas forças malignas trabalham ferozmente contra essas realidades aqui que são operadas por esses níveis de unção. Porque Satanás deseja que ocorra exatamente ao contrário daquilo que está sendo declarado aqui. Veja aí, Isaías 11. Quinto espírito que aparece aqui. Espírito de fortaleza. Diga isso, espírito de fortaleza. Paulo declara em 1 Coríntios 4, 20,
que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, demonstração de poder. Diga isso, o reino de Deus não se consiste em palavras, mas em demonstração de poder. E eu tenho que experimentar isso de maneira bem clara. Essa unção ela tem que ser ativada em mim. O poder de Deus nós vamos experimentar constantemente em nossas vidas, amados. Isso aí é bem claro. 1 Coríntios fala isso, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Algumas coisas? Não, todas as coisas. Mas eu tenho que estar ligado no Senhor, caminhando pela força dele. Quando Paulo trata da nossa armadura espiritual, lá em Efésios 6, ele fala de maneira clara: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Infelizmente entrou para dentro da igreja de maneira sorrateira, pouco a pouco, de maneira terrível, a técnica de coach, a neurolinguística que nós temos que abominar. Nós temos o Manual de Libertação, coloco lá um capítulo enorme contra a neurolinguística, porque nada mais é algo que tem origem exatamente na árvore do conhecimento do bem e do mal. É satânico, completamente satânico. E você vê hoje aí pregadores que usam o coach, o que eles usam? A neurolinguística, e vendendo livros aí, mais livros para crentes. É a técnica da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu lá no Jardim do Éden? A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A proposta de Deus é que Adão e Eva dependessem completamente de Deus. Uma vida derivada em Deus, representada pela árvore da vida. Foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. Já eram idênticos ao Senhor. E qual foi a proposta de Satanás? Através da mentira? Não, tomem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vossos olhos serão abertos. Sereis como Deus. Sabereis discernir entre bem ou mal. É tudo que Adão e Eva já tinham. E caíram no engano. E desde então o humanismo entrou em toda a humanidade. E o homem tem sido enganado cada vez mais. Então a neurolinguística, o coach, nada mais é que um reavivamento da antiga ideia da serpente lá no Jardim do Éden. Para ensinar as pessoas a dependerem somente dela, a entronizar o eu como lugar principal, independente de Deus. Eu posso isso, eu posso aquilo outro. Paulo lhe fala de maneira bem clara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É completamente diferente da pessoa confiar em si mesmo. Jeremias 17 é claro: maldito é o homem que confia no homem, ou seja, que confia em si mesmo e faz o seu braço a sua força. E hoje na igreja você vê de maneira tão forte a presunção nos corações. E isso tem sido algo terrível. Diga ao seu vizinho: o reino de Deus consiste em poder, mas é o poder de Deus em você. Paulo diz assim: trabalhei mais que todos os apóstolos, contudo, não eu, mas a graça de Deus em mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sem mim nada podeis fazer. São escrituras, amados, que colocam por terra toda a questão da neurolinguística. E você vai encontrar muitos pregadores hoje.
Você não encontra mais a Bíblia no púlpito das suas igrejas. Tem lá uns 3, 4 livros de autoajuda. As mensagens é puramente autoajuda. Cursos e mais cursos, valor exorbitante. Tem pessoas que gastam o que não tem com isso. E não dá resultado nenhum. Número 6. Aí ele fala que sexto espírito, o espírito de conhecimento. O que luta contra o conhecimento em alguém? Cegueira espiritual. Diz que você vizinho, o diabo trabalha na cegueira. E uma das maiores áreas de cegueira que o diabo consegue operar na vida de alguém é levar a pessoa a não conhecer ela mesma. Lembra da mensagem que nós trouxemos aqui sobre a questão de potencial? É difícil as pessoas entender o potencial que ela já recebeu. Você não consegue entender, nem vai conseguir um dia colocar para fora isso. E eu volto a repetir. Um dos lugares mais ricos aqui da cidade é aqui no final da rua aqui. O cemitério da Água Verde. Porque tem muito potencial. Simplesmente sepultado. Talvez quantos crentes estão ali que nunca chegaram a ser nada. Se eu falar o nome dos 10 espias aqui e perguntar se alguém ouviu alguma mensagem sobre ele, se alguém aqui conhece o nome de um daqueles espias, ninguém conhece. Você nunca ouviu falar deles. E só conhece porque ficou registrado o nome na Bíblia. Agora se pergunta quem era Josué e Caleb, todo mundo vai conhecer. Sabiam acerca do potencial que havia dentro deles. Gente, a falta de conhecimento tem sido algo muito terrível. As pessoas não sabem aquilo que elas representam para Deus. Por isso talvez nunca chegarão ao cumprimento do destino profético que Deus determinou para a vida delas. Ah, Deus pode usar aquele irmão, Deus pode usar aquela pessoa, menos eu. Eu conheci o ministério de um homem lá na Nigéria. Um homem chamado Benção da Roça. Eu tenho alguns vídeos dele, um camarada com um ministério tremendo. Deus ressuscitou alguns mortos através dele. Esse homem africano, quando ele nasceu, ele foi abandonado pelo pai, por sua mãe. Jogaram literalmente ele dentro de uma lata de lixo. A sua avó, com muita misericórdia, foi e começou a criar ele. Ele foi crescendo, muito pobre, mas conseguiu estudar. Na época da universidade, ele teve um encontro extraordinário com Jesus, se converteu. E Deus começou a falar com ele que ia revolucionar boa parte da África. Ia trazer um avivamento em alguns países. E ele, quando recebeu essa palavra do Senhor, disse, não, vou começar a orar. Que Deus mande missionários americanos. Mande missionários da Europa para cá, para que esse avivamento venha. E a palavra de Deus veio para ele de maneira bem clara. Não, esse avivamento virá através de você. Eu vou usar você. E levantou ele de tal maneira, amados. Esse homem foi cobertura de mais de 5.000 pastores. Ele partiu para a glória, mas deixou um grande hospital edificado. Seu filho é médico. Deus fez uma revolução na África através daquele homem.
um potencial tremendo. Alguém que estava dentro da lata de lixo. É dessa maneira que Deus age. Deus opera de uma maneira tão tremenda. Agora, as pessoas não têm um conhecimento acerca daquilo que eles podem se tornar em Deus. Pergunta ao seu vizinho: você já descobriu o teu potencial? Algumas coisas que são tremendamente misteriosas em Deus são as obras de outro mundo. Aquilo que acontece com Jeremias. Porque o Senhor falou que com Jeremias já havia designado para que ele fosse profeta antes de ser formado no ventre da própria mãe. Eu não sei como a tua cabecinha alcança isso. A paciência, a eleição de Deus. Alguém ser eleito antes de existir. Falei algo aqui numa pregação dias atrás, acho que escandalizou alguém. Por que Deus não se preocupou de nenhuma maneira quando Adão e Eva pecaram lá no jardim? Deus não ficou lamentando: agora meu plano caiu por terra. E agora? Como será? A geração que eu queria aqui na face da terra, não vou alcançar isso. Deus não esquentou a cabeça com isso. Porque a Bíblia diz em Pedro que Jesus já tinha sido sacrificado antes da fundação do mundo. Gente, o reino de Deus é algo tão tremendo, tão extraordinário. As pessoas não conseguem alcançar com a sua mente completamente finita, gente. Eu vejo o reino de Deus dessa maneira. É diferente do que muita gente está vendo, gente. Deus estabelece propósitos eternos. Eu creio na paciência e na eleição de Deus. E ele fala com Jeremias: antes que você fosse formado, já te estabeleci por profeta. É muito grande isso. E tem pessoas que desconhecem aquilo que eles representam para Deus. Agora, quando um cristão realmente ele reconhece aquilo que ele é em Deus, o seu desígnio, gente, não existe demônio, não existe diabo, não existe força de trevas que vai se opor a ele. Os planos propostos de Deus vão ser concretizados de maneira tremenda. Pergunta ao seu vizinho se você conhece já quem ele é em Deus. Espírito de conhecimento. Diga comigo: nessa noite, toda cegueira dos meus olhos tem que cair por terra. E eu tenho que começar a ver com os olhos de Deus. Porque enquanto nós queremos olhar com os nossos olhos, nós nunca vamos conseguir realmente alcançar como Deus nos vê. Abraão olhava para o ventre de Sara, via um descendente. Deus olhava para o ventre de Sara, via uma multidão, via nações, via gerações. Na cruz do Calvário, Deus olhou para Jesus, viu Jonas, Lusa, João, Hamilton, Lucas. É dessa maneira que Deus vê. Você precisa conhecer
como Deus conhece. Agora, como nós podemos conhecer? Quando essa unção, o espírito de conhecimento, aleluia, é ativado em nós. Está vendo como nós, como igreja, precisamos de fato a unção dos 7 Espíritos de Deus? Essa unção tem que estar ativada em nós. Número 7. O espírito de temor do Senhor. Pergunta ao seu vizinho: você sabe o que é o temor do Senhor? Abra lá em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, a própria sabedoria tem origem aonde? No temor do Senhor. Veja ainda no Salmo 19:23. O temor do Senhor nos encaminha para a vida. Quando essa ativação do espírito de temor está presente na tua vida, você vai fazer 2 coisas muito importantes, vai ser real na tua vida. Uma das primeiras coisas, você vai começar a odiar e afastar de tudo aquilo que Deus odeia. As coisas abomináveis, você vai ficar longe delas. Como posso saber que o Espírito do Senhor, essa unção do Espírito de temor está ativada em mim? Como eu estou vivendo a minha vida cristã? Será que eu estou amando aquelas coisas que Deus ama? E detestando aquilo que Deus detesta? É dessa maneira que o temor de Deus se revela em nós. É o que diz lá o salmista, no Salmo 19:23. O temor do Senhor nos encaminha para a vida. Vamos começar a amar as atitudes que nos aproximam do Senhor. E vamos começar a abominar as atitudes que nos deixam afastadas dele. Os 7 Espíritos de Deus, essa unção dos 7 Espíritos, ela tem que funcionar, tem que atuar nas nossas vidas, sim. E de maneira muito forte. E isso vai nos guardar de todas as outras forças malignas. Porque eu vejo da mesma maneira que há 7 facetas da operação do Espírito Santo, nesse aspecto, existem 7 anti-espíritos voltados contra essas verdades aqui, que vão batalhar constantemente contra as nossas vidas. Eu e minha esposa temos conversado muito nos últimos dias, analisado cristãos antigos, né? Pessoas que pagaram preços violentos diante de Deus, pessoas que conheciam a Deus de maneira tão profunda. Pode ser que eram pessoas que o mundo não era digno delas. Você pega a galeria de homens da fé lá de Hebreus, capítulo 11. Gente, você vai estudar a história da igreja, por exemplo. Na eternidade eu quero ter bons momentos de conversa com alguns irmãos, sabe?
O meu grande desejo é ter tempo com algumas pessoas. Porque há pessoas que tinham tanto de Deus na vida deles, que o mundo não foi digno deles. Um desses homens, Watchmani, gente. Alguém leu algum livro já do Watchmani aqui? A vida cristã normal foi eu não fui para um seminário, mas aquele livro foi um seminário para a minha vida. Vocês conhecem a história desse homem, como foi? Se converteu durante o período de comunismo na China. Esse homem irradiava a vida de Cristo. Levava tantas pessoas a Jesus. Os comunistas prenderam ele numa prisão para que não pregasse o Evangelho. Dentro da prisão, ele continuou pregando o Evangelho. Para que não pregasse, cortaram a língua dele. Ele pregava com as mãos através de mímica. Cortaram seus 2 braços. Só de olhar para as pessoas, o seu olhar era cheio da vida de Deus. Com o seu olhar, ele conseguia pregar o Evangelho e pessoas se convertiam. Furaram os 2 olhos dele. A maior parte do ministério dele foi dentro de uma cadeia, de uma prisão comunista. A maioria dos livros dele foram escritos dentro da prisão. Pessoa que irradiava a Deus. É uma pessoa na qual os 7 Espíritos de Deus atuavam. Há pessoas que o Senhor Deus ama tanto que acaba tomando para si. Ao Brasil viria um irmão da Inglaterra chamado Arthur Wales. Viria numa conferência de Goiânia para pregar. Ele teve uma passagem para o reino celestial de uma maneira muito linda, muito forte. Ele estava pregando na Inglaterra num evento. E ele está no púlpito, de repente ele ouviu uma voz chamando ele. E ele foi na direção daquela voz, foi seguindo de onde estava chamando. E ele viu que era dentro de uma sala. E ele entrou lá naquela sala e alguém foi seguindo. E quando esse alguém que o seguia entrou na sala, ele estava morto. O próprio Senhor chamou, recolheu ele naquele lugar, na hora que ele estava pregando. São pessoas que o mundo não era digno delas. São pessoas que viveram com a unção dos 7 Espíritos ativada na vida deles. Aleluia. Sobre Jesus estava os 7 Espíritos de Deus. E sobre a igreja tem que estar a ação dos 7 Espíritos de Deus de maneira ativada. E isso é para todo cristão, gente. O Espírito do Senhor, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de temor do Senhor, enfim, os 7 Espíritos. Eu vejo que pessoas estudam lá Apocalipse e veem isso como algo misterioso. Gente, não há nenhum mistério nisso. Precisa haver algo completamente prático. Diga isso, é algo prático. Que eu tenho que experimentar no meu dia a dia. Quando nós passamos a entender essas coisas, os problemas começam a desaparecer, gente. Tem questão, parece que a vida dele, o dia a dia, é mais administrando problemas com ele mesmo, entre ele e o diabo, do que outra coisa, gente.
Diz seu vizinho, você não foi chamado para ser um administrador de problema. Você foi chamado para viver a vida cristã. Para ser exposição do reino aqui na terra. Eu não sei quantos anos de convertido você tem, mas quando eu me converti, gente, ser crente era algo pejorativo. Eram tidos como as pessoas mais problemáticas, como escória da sociedade, não era assim? Mas à medida do tempo que a gente vai crescendo, também a gente vai amadurecendo, gente. E a mentalidade da gente vai mudando. Graças a Deus minha mente foi mudando. Com o passar do tempo, nem usei mais o termo crente. Falei para algumas pessoas, cansei de ser crente, eu não sou mais crente. Aí comecei a usar outro termo, agora sou evangélico. Mas com o tempo vi que era um termo desgastante também. Até crente até o diabo era. E o evangélico era mais religioso do que até coisa. Opa, eu não sou evangélico, não. Prefiro ser cristão. Não é mais crente, nem evangélico, sei, eu sou cristão. Mas eu comecei a ver alguns cristãos que não tinham testemunho também. Disse, não, então melhor não é ser cristão. É melhor ser filho do reino. Aí eu digo hoje, olha, eu não sou crente, não sou evangélico, nem cristão. Nenhum dos dois. Que você então? Eu sou um filho do reino. Filho do reino tem a marca do reino de Deus em si. Tem a natureza de Deus. É assim que a igreja vai ser conhecida. Eu creio que nessa noite você precisa experimentar algo da parte do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus têm que ser ativados. Essa unção, nós tivemos aqui a escola profética, foi um tempo de ativação. Mas eu creio que essa ativação da unção dos 7 Espíritos de Deus tem que ser real na tua vida hoje, gente. Pergunta ao seu vizinho, o que você quer ser? Quer continuar sendo crente? Quer continuar sendo evangélico, cristão? Ou você quer ser um filho do reino? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Por causa da tosse, tive que falar manso hoje aqui. Vamos adorar o Senhor. Algo tão extraordinário que Deus tem para nos impulsionar, para nos levar. Deus queria levar todo aquele povo a atravessar o Jordão, pisar na boa terra, terra que emanava leite e mel, uma terra de abundância. Agora, 3 tribos não quiseram entrar, não quiseram atravessar o Jordão. Simplesmente acharam que a terra era boa, boa para criar gado, e achavam que aquilo era bom. Quantas vezes Deus quer nos levar para o melhor, mas nós nos acomodamos com algo tão pouco, e achamos que aquilo é bom.
Você foi chamado para atravessar o Jordão, para ir além do Jordão. Disse alguém de maneira muito sábia: você dentro do reino de Deus, mas sem a vida de Jesus, ainda que o reino de Deus com tantas coisas tremendas e extraordinárias, mas sem a pessoa do Senhor, seria algo totalmente vazio, sem graça. Nada importa. Paulo pode declarar: tudo que era ganho para mim, eu reputei como perda, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele. Todas as coisas são como esterco, como refúgio. Esse é o nosso chamado, sim. Vamos adorar o Senhor. Aleluia.